Bom dia. Oi, Michel. Está no ar, programa Jornadas com Cristina Longa. Para você que quer entender como se estruturar emocionalmente para conseguir grandes resultados na sua vida. Bom dia, pessoal. Eu sou Cristina Long, mais uma vez com vocês aqui na Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida. Um excelente dia para você que acabou de, como eu, já saiu de casa ou está acordando. Gente, hoje eu vim falar sobre medo da vida, medo de ser, medo de se expressar, medo de fazer acontecer. Esse é um medo muito comum nas pessoas, principalmente nas pessoas que não conseguiram entender que tem valor. E quando uma pessoa, gente, ela entendeu que ela não tem valor, ela não consegue expressar a si mesma para o mundo. Então é uma pessoa que se encolhe. É uma pessoa que tem medo de ser você mesmo, né? A pessoa tem medo de ser ela mesma. Talvez você tenha esse medo de ser você mesmo. É uma pessoa que tem medo de expressar o que pensa, é uma pessoa que tem medo de se colocar na vida, de pegar o seu lugar, de se expressar. E geralmente são pessoas que elas estão tão bagunçadas dentro delas, com as emoções, com os sentimentos, que elas não conseguem dizer o que elas queriam dizer. Você conhece pessoas assim? Talvez este, né, seja o seu caso. Essas pessoas, gente, que não conseguem ser um dia, elas vivenciaram situações na vida que fizeram elas se encolher. Outro dia eu atendi um cara e ele, por ter uma questão fisiológica, que ele nasceu com isso, ele tem uma questão, uma deficiência. O que aconteceu? Ele aprendeu a não se expressar, ele aprendeu a se encolher, porque ele passou a vida inteira sentindo vergonha da condição dele. E aí eu falei com ele outro dia, eu falei assim, você já parou para pensar que as pessoas, no geral, não sabem lidar com isso, porque ninguém ensina o que fazer no caso de ver uma pessoa de tal forma, tal, e ele falou assim, não tinha parado para pensar, porque o que aconteceu com ele? Ele passou a vida inteira acreditando que, realmente acreditando que ele é inferior, porque as pessoas não sabiam lidar com ele. Esse cara tem uma gagueira. Então, o que eu falei pra ele? Eu falei, olha, pra começar, né, a maioria das pessoas, elas não são doutrinadas, elas não aprendem a lidar com isso. Então, você não ensina uma criança, ó, se você vê uma pessoa assim, o que eu devo fazer? Eu devo perguntar pra pessoa? Eu devo perguntar, ou eu devo pesquisar, ou eu devo tentar ajudar? E aí eu falei pra ele, provavelmente o que acontece, as pessoas devem ficar com aflição, devem tentar te ajudar, te atropelam e não perguntam qual seria o ideal, né? Aí eu falei pra ele, se eu trabalhasse com você, então eu tô lá no meu trabalho, entre uma pessoa numa condição que eu não conheço, que não é normal pra mim no dia a dia, ou seja, que não é usual pra mim. Eu disse assim pra ele, eu falei, qual que seria o ideal? O ideal, tá, gente? Não que isso aconteça no dia a dia. O ideal seria que a gente perguntasse pra essa pessoa, que eu chegasse pra ele e falasse assim, como é que funciona? Né? Quando você estiver tentando falar, o que é melhor pra você? Que eu espere você tentar falar ou que eu te atropele e fale por você? Aí ele falou, é verdade, as pessoas não sabem o que fazer. E nessa de não saberem o que fazer, o que acontece? Ele se encolhe, ele fica com vergonha, as pessoas também fogem, evitam e fica naquela situação bagunçada. Então, por que eu tô trazendo esse exemplo aqui para vocês? Porque essa pessoa, esse cara, ele aprendeu a se encolher, se esconder e sentir vergonha da condição, ao invés dele pensar como um fato, eu tenho essa condição, as pessoas não sabem como lidar com essa condição e eu preciso ensinar essas pessoas, né? E ele falou, é verdade, eu vou começar a explicar para as pessoas qual que é o ideal, principalmente, gente, as pessoas que ele convive todos os dias, no trabalho, por exemplo, que é diferente de você encontrar uma pessoa 5 minutos, aí não adianta, né? Vai perder tempo explicando para ela.
Mas muitas vezes a gente não sabe. E uma pessoa que não sabe, ela faz errado. Você já parou para pensar que quando nós não aprendemos, nós não temos um ensino a respeito de algo, nós automaticamente vamos fazer do jeito que nós sabemos, que normalmente é do jeito errado. Então, quando nós fazemos as coisas do jeito que a gente acha, não necessariamente aquilo é o certo. Então, você já parou para pensar que tudo na sua vida está ligado a um conceito? Algo que te ensinaram na vida, algo que falaram assim, é assim. Ou, na verdade, muitas vezes você nem foi doutrinado a pensar dessa forma, você só repetiu automaticamente um comportamento. Então, o que acontece? As pessoas, no geral, elas fazem as coisas de acordo com o sistema que está criado dentro delas emocionalmente, que está formatado como um programa. Então, elas agem de acordo com aquele sistema, elas agem automaticamente daquela forma. Eu sempre falo aqui nos meus programas que normalmente 90% dos nossos comportamentos estão ligados aos dias anteriores, 90%. Todos os dias, quando a gente acorda, principalmente nas primeiras 4 horas, a gente repete toda a memória emocional dos dias anteriores. Então, você acaba pensando sem perceber nas coisas que você pensou nos dias anteriores. Agora, fora isso, uma outra estatística, 95% do nosso comportamento é inconsciente. Então, o que acontece? As pessoas não entendem isso. Então, a pessoa que só tá mal, a que tem medo, a que se sente insegura, ela só fica sentindo tudo isso, se encolhendo cada vez mais, porque a sensação é ruim, e ela não faz a mínima ideia de como sair disso. Então, eu vou dar um exemplo para você. Você já provavelmente passou por várias situações na sua vida, onde, quando você menos percebeu, você já tinha feito algo, e você não lembra, por exemplo, do caminho que você fez ao chegar na sua casa. Então, você chegou na sua casa, você não lembra dos detalhes. Você não lembra se o farol estava aberto ou fechado, você não lembra se você tinha muita gente ou se não tinha. Por que isso acontece? Porque ao ir para a sua casa, que é um trajeto que você já conhece todos os dias, que está automatizado lá dentro da sua mente, no seu programa mental, a sua mente assume o comando, a sua mente inconsciente assume o comando. Então, o que acontece? Você consegue ir para sua casa pensando numa outra coisa. Você consegue, nesse trajeto, contar toda uma historinha na sua mente. Você consegue, nesse trajeto, ouvir música, ver um filme ou, sei lá, algo assim. E você chega na sua casa de forma automática. É ou não é? É muito interessante como que funciona. E aí, o que acontece quando o programa não existe na sua mente? Como, por exemplo, quando você vai num lugar que você nunca foi. Olha que interessante, gente. Quando você vai para um lugar que você nunca foi, a mente tem que ficar atenta, porque você não tem uma programação formatada anteriormente a respeito daquele lugar. Então, quando você vai para um lugar novo, tudo é novo, você não sabe o que te espera. Então, geralmente, você presta muito mais atenção a cada segundo. Então, por exemplo, se você estiver dirigindo, você, muitas vezes, para não se perder, eu faço isso, você baixa o som lá do automóvel, do rádio, você abre os vidros, você fica mais atento, você anda devagar. Por quê? Porque você precisa prestar atenção, entender lá o aplicativo do caminho para você chegar onde você deseja, né? Ou quando você está procurando um número na rua que você não conhece, num lugar desconhecido, não tem a programação feita anterior. Não está dentro dos 95% automático. Agora, normalmente, nós repetimos os mesmos comportamentos todos os dias. Fica na programação, é por isso que você anda automaticamente, você dirige automaticamente. Quando você tira a carta, num primeiro momento, você precisa... É muito interessante, né? Num primeiro momento, você precisa prestar atenção em tudo. Eu sei, meus filhos, quando tiraram carta, e eles entravam no carro, assim, de manhã, eles não conseguiam sair, para sair dirigindo... antes de 1 minuto, mais ou menos. Por quê? Porque ajusta o banco, ajusta o espelho, ajusta não sei o quê, checa isso, checa aquilo. Por quê? Porque não está automático. Hoje, você, quando dirige há muito tempo, você entra no carro e sai ainda conversando e fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo, não é? É a mesma coisa quando você tem um bebê que você nunca teve, é a primeira vez. Então, aquele bebezinho vem para sua casa, é tudo novo. Então, você presta muita atenção, você faz tudo devagarzinho, você manipula com cuidado, assim,
É muito interessante. Agora, se você vê uma enfermeira que trata de crianças recém-nascidas todos os dias no berçário, ela faz de um jeito assim que você fala, caramba, né? Ela faz de um jeito tão automático e tão rápido que você fala, nossa, será que eu chego um dia lá? E chega, né, gente? Depois você tem o segundo, terceiro filho, você, você sai fazendo automaticamente. Então, por que eu tô contando isso pra você? Que é inseguro, que tem medo da vida, você aí que tem problemas em conseguir ser, em conseguir chegar onde você deseja. Você precisa entender o seguinte, você foi programado para ser dessa forma. E quem te programou? A sua vida te programou. A sua situação te programou. Aquilo que disseram para você quando você era criança ficou programado na sua mente. Então, por exemplo, se você cresceu numa família de uma mãe medrosa, provavelmente você está programado a prestar atenção nas coisas que causam medo. E aí, o que acontece? Você encolhe. Então, gente, é muito interessante. Eu vou continuar explicando isso aqui para vocês. Eu sou Cristina Long, estou aqui ao vivo na Rádio Vibe Mundial. Vou deixar o nosso WhatsApp, a gente está com uma super promoção lá no consultório. Eu tenho um método que eu utilizo 3 sessões para fazer essa transformação na mudança do comportamento das pessoas. E é maravilhoso, assim, me sinto muito grata, porque as pessoas mudam mesmo. E eu faço isso através de um método que eu criei para trabalhar nessa programação inconsciente. E aí a gente desprograma e programa o que você quer. Então é muito legal quando a pessoa quer conseguir coisas e não está conseguindo, vou lá e faço uma reprogramação e tudo muda. Então, gente, anotem aí. Meu assistente está lá, fala com ele. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10. 9 44 13 10 10. Você pode me seguir, eu tô aqui ao vivo também no Instagram, Cristina_Long, meu site cristinalong.com.br. Eu tenho livros que eu escrevi, tem os meus workshops, eu faço palestras, se você quiser que eu vá até a sua empresa a fazer palestras, fala lá com a gente que a gente vai te explicar como funciona. Então, voltando ao que eu estava dizendo, né, na nossa programação. Uma pessoa insegura, ela vivenciou em vários momentos da vida dela, principalmente quando ela era pequena, situações que deixaram ela insegura. Então, por exemplo, você vivenciou situações onde falaram coisas para você e como você era pequeno, você sentiu com muito impacto o que te falaram. Ou você passou por situações onde aquilo foi muito complicado porque você não teve a proteção de alguém emocional, ou não foi te explicado, enfim. Então, a criança ou a pessoa que passa por uma situação pela primeira vez, e se essa situação ela dá medo, por exemplo, ou traz insegurança, naquele momento, aquele impacto emocional faz uma gravação no subconsciente, nesse programa. E aí, a pessoa fica com a seguinte mente, que não é muito racional, tá, gente? Mas a pessoa começa a pensar dessa forma. Passar por aquilo é ruim, eu não quero passar de novo. Então, eu vou evitar aquilo de novo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem bom. Uma criança pequena que toma um choque. Dependendo do choque que ela toma, ela fica traumatizada, ela não quer mais tocar naquilo. E aí ela não toca mais, ela aprendeu. Tem crianças que precisam passar por várias dessas situações até realmente aprender, né? Aprender emocionalmente. Então, é por isso que a criança pequena, às vezes ela tenta várias vezes. Então, até ela entender que aquilo é bom ou que não é bom. Agora, eu te pergunto, quantas pessoas bateram em você quando você era criança? Quantas pessoas xingaram você? Seus irmãos, seus pais, pessoas que estavam à sua volta, o quanto eles disseram para você que você era uma pessoa que não era nada, que era isso ou que era aquilo? A gente ouve essas coisas. E você já parou para pensar que essas pessoas que te falaram essas coisas eram pessoas que não tinham razão? Elas falaram para se defender, elas falaram da boca para fora, elas falaram em momentos de raiva, elas falaram em situações onde não era verdade, onde elas não tinham certeza do que elas estavam falando. Quando alguém te xinga de burro, a pessoa fala do ponto de vista dela, mas ela não fez um teste de verdade para saber se realmente você tem ali uma defasagem ou não. Só que, quando nós recebemos esse impacto de algo que nos é falado, de alguém de fora, principalmente se for uma autoridade ou se for numa situação áspera, onde vem junto com gritos, com apontamentos,
qual é a sensação que fica gravada lá dentro do nosso inconsciente? Fica dentro da nossa memória, gravado que aquilo é perigoso, aquilo não é bom, aquilo é ruim. E aí, como fica gravado, e fica gravado neurologicamente falando, tá, gente? Não é um processo consciente, é um processo inconsciente. Então, como fica gravado lá dentro de você, lá dentro do seu programa, o que você passa a fazer? A não conseguir ser, você passa a se encolher, você passa a se segurar, você passa a tentar se esquivar daquela situação novamente. E aí, quando você, por exemplo, toma muita bronca do seu pai, você começa a ver o seu pai como uma pessoa brava, a criança grava aquilo. Então, o que a criança começa a fazer? Olha que interessante, ela começa a não ficar mais espontânea, ela começa a segurar para não tomar bronca, para não apanhar. E aí, tá gravado dentro dela que informação que não é racional, mas que fica ali neurologicamente implantado dentro do programa ali da pessoa, da mente da pessoa. Fica gravado que aquele pai, ele é bravo, ele bate, né? Não é um processo racional, tá? E é melhor eu não fazer, não ser. Agora, imagina uma criança que é, por exemplo, espoleta, mas é uma criança que tem a espontaneidade de uma criança, que brinca, que canta, que é feliz, que é curiosa. Essa criança, se ela nascer na família de uma pessoa, de pessoas onde não existe a curiosidade, as pessoas são quietas, são silenciosas, o que acontece com essa criança? Ela vai ser vista por estes adultos como uma criança errada. Então, ela começa a ser apontada como uma criança que dá trabalho, como uma criança que é mal educada, ao invés de ser vista como uma criança que é uma criança. Então, se uma criança espoleta, espontânea, falante, nasce numa família quieta, essa família vai se incomodar e vai silenciar essa criança. Se é ao contrário, se essa é uma criança que nasce quietinha, tranquila, que tem uma personalidade mais leve, nasce numa família onde todo mundo fala alto, por exemplo, uma família de italianos, né, que normalmente tem aí fama de, né, falar mais alto, de ser mais expressivos, o que acontece com uma criança que é quietinha? Ela passa a ser vista por algum adulto como uma criança que tem um problema. Nossa, meu filho é isso, é aquilo. Então, a criança recebe uma etiqueta. Você é isso, você é aquilo. A partir daquele momento, a criança passa a se encolher na vida. A gente se encolhe porque as coisas nos aconteceram de um modo que nós não conseguimos processar de forma racional e com entendimento. Então, a gente só se encolhe. Se você pensar nas pessoas, na vida, gente, no mundo, o tempo todo elas estão se defendendo ou indo contra o ponto de vista do outro, porque o ponto de vista do outro é diferente. As grandes guerras da humanidade, elas acontecem por divergência de ponto de vista. Por consciências erradas não, né, gente? Diferentes. Já parou para pensar nisso? Então, eu convido você a fazer essa mudança na sua vida. Nas 3 sessões, eu vou descobrir qual é a parte dentro de você que sente que não pode ser. Vou te dizer por quê, né? Vou fazer ali análise com você. Depois eu vou podar neurologicamente aquela sensação. Isso eu uso lá o meu método. Eu trabalho com meu método, onde nós vamos trabalhar com o seu inconsciente. E você vai se libertar emocionalmente. A partir do momento que a pessoa se liberta emocionalmente, ela tá livre. E aí ela aprende a lidar com as diferenças, porque as pessoas não aprendem a lidar com as diferenças. Você já parou para pensar nisso? Gente, anotem aí, meu WhatsApp é Cristina_Long, o Long se escreve LONGHI, então o nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9 44 13 10 10, 9 44 13 10 10. Olha só, as pessoas não aprendem a lidar com o diferente. Elas se sentem, na verdade, confortáveis com aquilo que elas conhecem. Então, o que acontece com o diferente? A gente repele de forma automática. A gente evita porque nós não conhecemos, é um território estranho. Então, se eu trouxer para você uma informação do tipo, olha, vai ali na natureza, cata uns grilos, frita ele, né? Frita
e come que é gostoso. Se eu te der essa informação e para você é absurdo isso, comer insetos, né? O que vai acontecer com você? Você rejeita isso. Eu também rejeito, tá, gente, essa ideia. Mas tem pessoas lá do outro lado do mundo que acham isso absolutamente normal. Por quê? Porque quando eles eram pequenininhos, eles foram apresentados a isso como uma coisa normal. Então, eles vão rejeitar ao contrário disso, tudo que for ao contrário disso. Se você tem seu estilo de se vestir e eu te apresentar um estilo diferente, você vai torcer o nariz, eu tenho certeza. Se eu te apresentar um estilo mais ou menos igual, ok, você até aceita, né? Mas se eu te der o oposto disso, você vai rejeitar. Por quê? Porque não está no seu sistema como algo confortável. Então eu te pergunto, o certo e o errado, como nós sabemos? Isso é uma boa pergunta, viu, gente? Gente, o certo e o errado não existe, é uma questão de ponto de vista. Mas o seu certo é aquilo que para você formatou lá dentro do seu inconsciente como confortável, como conhecido, como um território ok. É por isso que, por exemplo, existem pessoas que apanham de outras e acham aquilo, não que eles acham normal, mas a pessoa se acostuma com aquilo, porque aquilo é o que ela tem. É muito louco isso. Você fala, por que a pessoa não vai embora? Por que a pessoa não revida? Sabe por quê? Porque dentro da pessoa existe que informação? Que eu não posso, para começar, ela acha que não pode revidar. Segundo lugar, ela tem a informação que aquilo, de certa forma, acontece de uma determinada forma, começo, meio e fim, depois fica tudo bem do ponto de vista da pessoa e tudo vira paz novamente até acontecer de novo. Então, a pessoa se acostuma com aquilo. É a tal de, aquela frase, né? A gente se acostuma com o quentinho. E é verdade, gente. Então, se a pessoa quer fazer uma grande mudança na vida dela, e eu trabalho muito com mudanças, chega muita gente lá no consultório que querem fazer mudanças e não conseguem sair do lugar, elas estão emperradas. Então, a pessoa que está emperrada, você já parou para pensar que ela está inserida dentro de um contexto, dentro de um sistema, onde nesse sistema existe todas as pessoas que ela conhece, as pessoas e os lugares que ela frequenta, e ela está acostumada a acessar essas informações, a viver isso todos os dias. Então, esse é o confortável para ela. E a pessoa, que isso, infelizmente, a humanidade faz isso, ela quer mudar estando naquele mesmo contexto. E aí o que acontece? A pessoa não consegue e ela fica frustrada. E por que ela não consegue? Porque ela, estando no mesmo lugar, ela acessa sempre as mesmas informações, sente as mesmas coisas e repete o mesmo comportamento. Para mudar, você tem que sair desse sistema. É por isso que pessoas, para pensar aí, pessoas que fizeram grandes mudanças na vida delas, elas saíram do contexto delas, elas passaram a ser diferentes daquelas pessoas, frequentarem outros lugares, lerem outras coisas, acessarem outro tipo de informação. É ou não é? Mas fazer isso não é tão simples, porque a pessoa luta contra ela mesma, né? Então, toda a sua turma no sábado vai tomar cerveja e comer uma pizza e fica ali horas conversando, tem o lado legal, confortável, mas você percebe que você não quer mais isso para sua vida, você quer estudar. E aí, quando você chega lá e conta para eles que você vai ficar estudando, você vai ser vista como uma pessoa chata, uma pessoa que é do contra. E aí, aquela sensação, dependendo se tiver alguém mais áspero ali que vai te atacar diretamente, aquela sensação deixa você, né, encolhido. Muitas vezes você já não consegue dizer não e você passa a fazer aquilo novamente. Então, quando eu faço lá a mudança dentro da pessoa, do sistema emocional, eu desconecto a pessoa das sensações que ela vivenciou lá na infância, o que acontece? A pessoa toma a coragem, ela cria dentro dela uma sensação nova para poder ir adiante. Então, convido você a vir fazer esse processo. São 3 sessões transformadoras. Lembrando que a gente ainda está com a promoção. Então, gente, anotem lá aí. 0 operadora 11 9 44 13 10 10 9 44 13 10 10. Me acessa, me olha lá no Instagram, Cristina, me segue, cristinalong.com.br. E é isso, pessoal. Um excelente dia para vocês e até o próximo programa. Oi, gente!